Pessoal, boa noite a todos, então, que estão chegando aí para esse nosso ciclo de lives, né? Assim que a gente está chamando, ciclo de lives dos cursos de Engenharia da Computação e Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Como eu falei no e-mail que eu mandei para vocês, esse evento foi preparado com muito carinho para vocês, para que vocês consigam ter contato com diferentes profissionais, diferentes tipos de conteúdos que às vezes vocês acabam não vendo em sala de aula, ou vendo algo a mais, um pouco além, né, do que vem em sala de aula. Então, a princípio, nós temos já confirmado 3 lives nesta sexta e nas próximas 2, e eu estava até comentando com o professor Douglas, se a gente tiver uma boa adesão por parte dos alunos e vocês gostarem, a gente pode, inclusive, continuar, porque é bem interessante, né? Eu queria fazer um pedido aí para quem já está por aí, e colocando aí no nosso chat o nome completo e o curso, para que depois a gente consiga dar as horas de atividades complementares para vocês. Então, vocês podem ir colocando no chat. Então, a gente consegue o formulário lá, então, colocando aí, depois eu organizo uma tabela aí, e faço esse cadastro das horas de atividades complementares para vocês. Ok? Então, agora eu vou falar um pouquinho do nosso palestrante de hoje. Na verdade, ele vai fazer um bate-papo com a gente, né? O professor Douglas Farias. Hoje ele é o diretor de TI da Unidade. Ele é professor também. Ele dá aula na disciplina de Programação Orientada a Objetos, no terceiro ano de Engenharia da Computação. Quem não conhece vai ter a oportunidade e o prazer de conhecê-lo. Eu vou passar a palavra para ele e vou deixar que ele mesmo se apresente e fale um pouquinho mais da carreira dele, da profissão dele, do currículo dele, e passando depois a palavra também para ele poder estar palestrando aí para vocês, tá bom? Uma boa live a todos. Ah, só mais um recadinho. Perguntas? Eu não sei, daí depois o Douglas pode fazer essa orientação, Douglas, se você gostaria que eles fizessem as perguntas durante ou só no final, né? Da sua apresentação. Com eles, se quiserem fazer durante, eu posso estar intermediando, eu leio o chat, ou eles podem abrir o microfone também. Tá bom? Seja bem-vindo, professor Douglas. Professora. Por ter nos dado essa oportunidade, né, de te ouvir falar um pouquinho nessa live sobre esse assunto tão importante que é a programação orientada a objetos. Ok, boa noite. Eu acho que o Gabriel está dizendo aqui que o áudio está com interferência. É o meu áudio? Tem ruído aí no áudio? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tranquilo? Tá. Gabriel, qualquer coisa você sinaliza aí novamente, então, tudo bem? Vê se melhorou ou não, tá bom? Bom, gente, então, boa noite a todos novamente. Obrigado, professora Cláudia, né, pelo convite. Esse momento, né, nossa, ele é muito delicado e, assim, as lives, elas, assim, têm acontecido num momento que, apesar de ser delicado, ela veio para ajudar muito. E aí a gente está experimentando, assim, essa nova forma aí de se comunicar, né? E aí, o que acontece? É um momento que nós, da computação, que estamos até acostumados, né, a trabalhar com esse tipo de recurso, é uma forma de ajudar, né, para quem não conhece, não está acostumado, né? Então, para nós que já era uma coisa mais tranquila, né, agora vai ser para todo mundo. Então, é onde a gente sai na frente também e a gente acaba aproveitando esse recurso que já temos, né, para poder ajudar as pessoas. Então, esse momento é bem delicado e as lives acontecendo para
ajudar, por exemplo, as aulas a continuarem, né? Então, obrigado pelo convite aí para fazer uma palestra com vocês, assim, nesse formato, em live. Estou muito entusiasmado com esses temas que a gente está trabalhando, né? E estou vendo o pessoal todo aí, os rostinhos da engenharia da computação, de ADS também, o pessoal entrando. Muito legal. Eu estou muito animado também com vendo esses dois cursos crescendo dentro da Uningá. Para quem não me conhece, eu vou falar um pouquinho da minha carreira, quem é o Douglas, né? E já conheço alguns de vocês, né? Sou professor também, então, e era coordenador, antes da Cláudia, do curso de Engenharia da Computação e também ADS. Bom, então, meu nome é Douglas Lopes, né? Lopes Farias, e eu sou programador desde 2003. E a minha carreira dentro da informática foi muito engraçada, assim, porque eu não queria trabalhar com informática, né? Não era a minha opção. Eu sempre quis ser professor. E eu fiz um ano de história na UEM. Olha só que legal, né? Eu fiz um ano de história na UEM, queria ser professor. E aí não deu muito certo. Tive um monte de problema. E aí um dia eu estava passando em frente a uma escola de informática e eu vi um cartaz assim: você quer melhorar o seu emprego, arrumar um emprego melhor? Tem aqui um curso de montagem e manutenção de computadores. Eu pensei comigo, já que não está dando certo, né, a carreira que eu queria de ser professor, eu tenho que fazer alguma coisa. E na época, nesse momento, eu trabalhava no mercado descarregando carreta. E era uma vida muito difícil. E eu ficava pensando, puxa vida, né? Eu queria melhorar de vida, eu queria fazer faculdade, eu queria ser professor. E não dava nada certo. Eu falei, puxa vida, o que eu vou fazer? Quando eu comecei a ir atrás de trabalhar com informática, a minha vida mudou. Então, assim, eu sempre falo para as pessoas que estão entrando para trabalhar com informática, a computação, ela é uma área muito boa, porque ela muda a vida da gente, é uma área mais acessível, é mais acessível em vários quesitos. É mais acessível financeiramente, é mais acessível para a formação, tá? Então, é uma área fantástica para isso, e eu acabei entrando de paraquedas. Então, eu trabalhava no mercado, descarregando carreta, comecei a fazer um curso de hardware, né, que a gente chamava, e aí, de repente, o que aconteceu? Eu saí do mercado e fui trabalhar numa outra empresa. Era uma empresa que tinha uma loja aqui em Maringá bem famosa, chamada Lojas do Doni. Eu fui trabalhar na administração do depósito dessa empresa. E aí, eu estava fazendo um monte de curso. Estava fazendo curso de montagem e manutenção de computadores. E, de repente, eu vi um outro curso chamado Programação em Delphi. Eu falei assim, puxa, eu achei muito legal e muito fácil o curso de hardware, né? Eu vou tentar fazer esse curso aqui de programação em Delphi. E aí eu não entendi nada. Eu fiz o curso, eu não entendi nada e fiquei boiando. E aí eu fiquei pensando assim, não é possível, né? Esse negócio aí de programação, isso aí é muito difícil, eu sou muito burro. Eu não tenho faculdade, eu não tenho estudo, eu trabalhava descarregando carreta, eu não vou conseguir, isso aí é só pra gente inteligente. E aí eu me sentia assim, eu me sentia um burro, né, porque eu não conseguia entender o curso. Mas eu fiquei tão revoltado, que eu fui lá e voltei e fiz o curso de novo. Eu falei assim, tem que aprender esse negócio. E fiz o curso de novo. E eu não entendi de novo. E na primeira vez que eu fiz o curso, a minha professora era uma mulher que era uma menina nova, ela era mais nova do que eu, e ela dava aula, era bem precoce, assim, ela já era programadora, dava aula de programação. O nome dela é Rafaela. Hoje ela tem uma empresa, ela é super conhecida, foi
presidente da Software by Maringá por um tempo, Rafaela Campos. E aí, a Rafaela olhou para mim e falou assim, no último dia de aula, e eu desanimado, não sabia o que fazer porque eu não conseguia entender. Aí eu falei, puxa vida, eu não vou conseguir trabalhar com programação, desenvolvendo sistema. Esse negócio é só para gente inteligente. E eu lá não conseguia fazer um exercício. No último dia de aula, na revisão do curso, eu não conseguia fazer um exercício. E foi meio humilhante, assim, porque ela pegou e falou assim, olha, Douglas, olha que exercício tranquilo para você fazer. Você vai colocar um texto em um edit. Qual é a propriedade dele que você vai usar? Edit ponto? E eu ficava assim, meu, o que será que ela está querendo dizer com isso? E ela, vamos lá, Douglas, raciocina. Raciocina. Você vai colocar um texto. Olha a dica, hein? A propriedade, gente, era text, pra vocês terem uma ideia. E ela falou assim, ó, você vai colocar um texto, hein? Olha a dica, texto. Qual que é a propriedade do edit que você vai usar? Eu ficava pensando, meu Deus, tá dando muito eco, Gabriel? Deve ser alguma coisa aqui, então, hein? Deixa eu ver se eu melhoro. Será porque eu tenho muitos aparelhos em volta? Vamos ver se melhora aqui a parada. Vê se deu uma melhoradinha aí, Gabriel. Mudou alguma coisa? Ainda não? Enquanto o professor Douglas arruma lá o microfone dele, vou pedir para todos que estão chegando, que chegaram aí depois, coloquem aí no chat o nome completo e o curso que faz, para que depois a gente possa dar as horas de atividades complementares, tá bom? Vamos ver se mudou alguma coisa. Mudou alguma coisa, Gabriel? Não. Então eu vou fazer diferente. Vou andar com vocês pela minha casa. Tá, diminuiu ganhando. Vê se deu diferença. Deu alguma diferença? Não. Eu vou ter que sair e entrar de novo, hein? Vamos ver se ajuda. Ô Douglas, se você diminuir a sensibilidade do microfone, eu acho que já ajuda. É? Então, peraí. Boa noite para o pessoal que está chegando agora, sejam todos bem-vindos. Estamos consertando um probleminha técnico de microfone. Deixa eu ver se dá diferença eu pôr um fone, peraí. Vocês conseguem me ouvir? Sim, Douglas, sim. Melhorou? Melhorou bastante. Pode falar um pouquinho Tá. mais para a gente testar de novo. Então, deixa eu só voltar para o meu lugar aqui. Conseguem me ouvir bem ainda? Eu consigo. Se o pessoal puder responder aí no chat Ótimo. também, seria bom. Melhorou, Tô Gabriel? conseguindo. Ótimo, Douglas, obrigado.
Que bom que já era meu último recurso aqui. Bom, então tá bom. Vamos lá, então. Pessoal, aí olha só. Então, eu comecei a fazer curso de programação em Delphi. E aí eu ficava pensando assim, e eu acho legal essa história e partilhar isso com vocês por dois motivos. Um, que hoje a gente vai falar de programação orientada a objeto, que é uma coisa que muitos têm medo, tá? É uma das matérias assim que eu me lembro quando eu fui fazer graduação, todo mundo tinha medo, todo mundo falava de Java e que Java é muito difícil, programação orientada a objeto. E realmente era uma coisa, não é que é difícil, mas é que é diferente. Você está aprendendo programação num formato procedural e quando vai para orientação a objeto é diferente. Aí, o problema é que você tem que praticamente reaprender a programar. Então, tem sempre aquele primeiro baque, né? Claro, se você fizer no formato correto, que é trabalhar um pouco da orientação a objeto antes em engenharia de software e depois passar para essa matéria de programação orientada a objeto, fica mais tranquilo, né? E aí a gente sentiu uma diferença muito grande trabalhando desse jeito. Só que muitos têm dificuldade já no curso de algoritmo. Então, assim, e aí eles pensam assim, poxa, esse negócio não é para mim não, né? Algoritmo é uma coisa para... você vê programação e fala assim, meu, esses é para aqueles nerd, né? É para gente inteligente e deixa. Eu vi muita gente parando a computação, tá? Porque achava, né, que programação era coisa para outros e não era para você. A programação, ela exige, né, uma concentração realmente. Então, pode ser que você não goste desse tipo de trabalho, que é assim, você vai parar e vai ficar ali se concentrando para resolver um problema, e depois que de horas você consegue resolver, aí você vai fazer o quê? Você vai festejar? Não, você vai resolver outro jogo de xadrez, né? Então, é uma questão, né, que muitos não gostam dessa rotina. Mas uma coisa é você não gostar dessa rotina e falar assim, ó, eu não vou fazer, eu não vou trabalhar com isso porque eu não gostei dessa rotina. Outra coisa é você dizer assim, ah, eu não consigo entender, isso não é para mim. Então é diferente. Você pode tudo. Você pode conseguir fazer os exercícios de algoritmo, sim, de programação, sim. E eu passei por isso quando eu comecei, porque eu não entrei na faculdade para aprender a programar. Eu fui fazer uma programação, sem fazer algoritmo, eu fui direto para uma programação em Delphi e não entendi nada. E aí a minha professora, então, nesse último dia de aula, ela falou assim, e eu lá desanimado, né, porque eu não conseguia fazer o exercício lá, né, de colocar o texto no campo text do edit, e aí desanimado, humilhado, e ela falou assim para mim, ao se despedir, Douglas, você vai ser um bom programador. Eu falei assim, pô, não precisa tirar onda também, né? Eu aqui todo humilhado, né? Não precisa pisar mais ainda. Aí ela falou assim, não, eu tô falando sério. Eu falei assim, ué, mas como assim eu vou ser um bom programador? Não consegui fazer nenhum exercício. Aí ela olhou para mim e falou assim, você não conseguiu fazer exercício. Só que todo dia você chega aqui na aula com olheira, porque você ficou tentando fazer. Nossa, eu fiquei emocionado, né? Porque era verdade. Essa era a diferença. Eu fiquei assim tão revoltado com aquilo que eu fiquei em cima, né? E eu não conseguia, mas eu varava a madrugada, eu trabalhava da 1 às 10. Então eu fazia o curso de manhã. Então assim, da 1 às 10, saía às 10, ia para casa, chegava às 11. Aí ficava às 11 e às vezes varava a madrugada tentando fazer um exercício e eu não conseguia fazer o exercício. Eu sempre era assim, não conseguia fazer o exercício. E aí, esse foi o meu começo na programação. E aí eu fiz um curso de programação em Delphi, né? Fiz 3 vezes o curso. Aí fui fazer um curso de programação em Clipper e trabalhava numa empresa que tinha, né, sistemas desenvolvidos em Clipper e Delphi. E aí fui trabalhar e, de repente, eu trabalhava na administração do depósito e fazendo esse monte de curso, e o pessoal do departamento de informática falou assim, meu, vamos trazer aquele cara para cá, e o meu salário dobrou. E eu fiquei pensando assim, meu, cara, que legal isso aqui. E aí o meu salário dobrou e eu comecei a ficar animado, porque daí eu comecei a ganhar um pouquinho mais de dinheiro, aí eu podia pagar uma faculdade.
E aí eu comecei a querer desenvolver sistemas, porque eu trabalhava no departamento de informática, eu era de suporte ainda, mas eu comecei a querer desenvolver sistemas, isso foi em 2003. Aí eu, com aquele curso, eu comecei a desenvolver um sisteminha de controle de estoque, e eu terminei esse sistema depois de 4 anos. Então, assim, eu fui ficando, desenvolvendo, mas não arrumei um emprego como programador assim de cara. E quando eu comecei a faculdade, eu já era programador, já desenvolvia. E aí eu comecei a pegar projetinhos pequenos, assim, peguei um sisteminha de uma loja de bordados para fazer, tudo em Delphi. Fiz o sisteminha da loja de bordados, e assim, logo em seguida que eu comecei a trabalhar com Delphi, eu comecei a estudar Java. Comecei a estudar Java em 2005. E eu queria migrar tudo que eu fazia do Delphi para o Java. E aí passou 2005 e eu comecei, né, desenvolver, peguei em 2007 um sistema para fazer um sistema de gestão para empresa de formatura. E aí era um projeto gigante, e aí eu comecei a desenvolver, e até então eu não trabalhava em empresa de software. Aí eu comecei a dar aula de cursos de programação, isso em 2007. Em 2007 eu comecei a dar aula de Delphi, e dar aula uma escola aqui em Maringá, que era bem famosa, a Sérgio Amada Computação. Eu dava aula de algoritmo, eu dava aula de programação em Delphi, eu dava aula de banco de dados, SQL, e eu ainda nem tinha terminado a faculdade. Então, quando eu fui, por exemplo, fazer o terceiro ano da faculdade, tinha uma matéria de Java, e um professor muito bom, César Moro, ele dava aula de Java no terceiro ano, só que eu já dava aula de Java na escola Sérgio Amada Computação, então eu já conhecia o conteúdo. E era muito curioso, assim, que às vezes os alunos chegavam, tipo, 8 horas da noite, assim, não estavam entendendo nada, estava boiando, e saía da sala para ir para o bar jogar sinuca. E eles me chamavam, né, e eu ia, só que assim, eu ia porque eu já tinha terminado os exercícios todos. E eles iam porque estavam boiando e não estavam entendendo nada. Então, nessa época, eu já dava aula, depois eu me formei e continuei trabalhando com programação, sempre com Delphi e Java, Delphi e Java. E depois, um bom tempo depois, eu comecei a trabalhar com C Sharp também, né? E de lá para cá, dando aula, depois comecei a dar aula em graduação, comecei a dar aula na faculdade de Cidade Verde, depois fui para a Uningá também, assumi a coordenação do curso de Engenharia da Computação em 2018 e de lá para cá passei por muitas empresas de software, porque eu dava aula à noite e trabalhava durante o dia desenvolvendo sistemas. Então, assim, dava aula desenvolvendo sistemas, depois, por vários períodos, eu trabalhei em empresas de software como funcionário, liderando equipe, montando equipe, né? A última empresa que eu trabalhei foi em 2017 e foi a Engar Digital. Foi uma empresa que eles tinham uma situação bem complicada, eles faziam site para a prefeitura, e aí eles pegaram um aplicativo em Java para fazer, e esse aplicativo, ele era para entregar, tinha um prazo, e eles não conseguiram entregar, e mandou a equipe embora inteira. Só que órgão público, se você não entrega o produto, você fica com o nome sujo. E aí, ficando com o nome sujo, você não pega mais nenhuma licitação. Ou seja, eles corriam um risco até de falir, né? Porque eles corriam um risco de perder os outros clientes que eles tinham. Então, eles estavam desesperados, querendo montar uma equipe para desenvolver aplicativo em Java. E foi onde eles me chamaram. Eu fiz a proposta, né? Eu falei, olha, eu venho sim, eu monto a equipe, eu faço o aplicativo, e depois de um tempo que a equipe estiver, né, tranquila, andando com as próprias pernas, eu saio, porque eu não queria ficar assim, uma empresa, eu queria dar consultoria. E foi o que eu fiz. No começo eles não acreditavam que isso ia acontecer. Eles até falaram, não, vem para desenvolver o aplicativo, depois a gente vê se isso vai acontecer desse jeito. Eu desenvolvi o aplicativo. Em 2 meses eles entregaram, funcionou, aí eu montei a equipe, enfim, depois de 2 anos, realmente eles tinham uma equipe que conseguia andar com as próprias pernas, e eu deixei eles, e hoje dou só consultoria. Bom, agora, esse ano, eu fui convidado para
assumi a diretoria de TI da Uningá e tive que parar de dar aula por conta da correria. Tem uma matéria que eu pedi para não parar, que é a minha matéria, a minha específica, né, programação orientada a objetos. E a matéria de programação orientada a objetos, eu contei toda essa história para vocês conhecerem um pouco de mim, mas também saber e se identificar, né, com essa situação. Porque vocês que estão começando agora a estudar, a maioria de vocês passa por isso. A maioria de vocês tem essa dificuldade, né? E acha que você não é para isso. Acha que, poxa, isso aqui é para, né, é para outras pessoas. E aí acaba deixando, né, no meio do caminho, tá? Eu acho que isso é um risco muito grande. Você deixa, às vezes, de ser feliz por uma bobagem. Você achou que não era para aquilo, mas quem disse que você não é para isso? Né? Quem disse que você não tem capacidade de conseguir fazer aquele exercício? Quem disse que você não tem capacidade para desenvolver um sistema? Você tem. Né? Se você vai gostar dessa rotina ou não, depois você quer parar, isso é outra coisa. Isso acontece mesmo. Mas capacidade você tem. Eu me lembro do meu último ano de graduação, eu tinha uma amiga que era assim, era uma menina loira, muito bonita, e ela era meio arisca, assim, então ninguém da sala conseguia conversar com ela. O povo dizia que ela era meio enjoada, assim, ela não tinha muitos amigos, e era uma menina muito bacana e tal, e na época eu tinha namorada, então assim, eu queria evitar de ficar muito perto dela, porque a, todas as meninas tinham meio que ciúme dela. E aí um dia eu fiquei assim, bem compadecido, assim, me deu uma dó danada. Ela chegou para mim, estava no terceiro ano, era o último ano, tinha o TCC da faculdade, e ela falou assim, eu tô com um problema no meu TCC, você me ajuda? Eu falei, tá bom. Aí ela me mostrou. Ela tinha comprado um sistema de um menino e ela não estava conseguindo mexer. E eu vi que não foi ela que fez, né? Porque eu já dava aula. Aí eu falei para ela, ó, foi você que fez isso daqui? Ela, não. Falei, imaginei. Falei, eu posso te explicar o que o cara fez aqui, qual é o problema. Mas você não vai conseguir entender porque ele usou componente específico, função dele, né? Vai ser difícil. E isso já estava, assim, mais ou menos em setembro. E aí eu não sabia como é que ela ia fazer com o TCC. Em setembro, ela estava com o TCC, já era para estar tudo pronto, era para estar 70%, 80% entregue do sistema dela. E ela estava com o sistema pela metade e não conseguia mexer em nada. E aí ela ficou desesperada. Ela falou: "E agora, o que eu vou fazer?", né? Ela falou para mim: "Tem solução? Você me ajuda?". Eu falei: "Olha, tá, eu posso te ajudar. E tem solução". Tá? Por que tem solução? Eu dou aula de Delphi em 10 aulas. Em 10 aulas você faz um TCC no meu curso, por exemplo, e em 10 aulas a gente tem tempo, né? Estamos em setembro ainda, dá para fazer. E só que você tem que montar, vai fazer o TCC do zero, você fazer. Ela, mas como eu fazer? Eu nem sei programar. Falei, eu te ensino, né? E eu fazia isso com a sala inteira. No meu terceiro ano, eu ajudei metade da sala a fazer o TCC, porque naquela época muita gente fazia o TCC em Delphi, né, mesmo. E nesse caso dela, eu fiquei comovido porque ela ia perder tudo. Ela não tinha como mexer naquele sistema em uma vírgula. E ela tinha comprado, né? E aí, em 10 aulas, eu falei para ela, eu passei cada aula, eu passava o conteúdo, falei assim, ó, tem uma forma mais fácil de fazer o CRUD. Mostrei o CRUD. Aí ela fez lá os 10 CRUDs, tinha 10 CRUDs e 4 movimentação e 2 relatórios, e ela conseguiu fazer. E ela não gostava de ficar programando, mas eu falava para ela justamente isso. Você pode não gostar, né? Mas conseguir fazer, você consegue. Então, vocês alunos que estão começando, é a mesma situação, né? Vocês conseguem, vocês conseguem. Não importa o que aconteça, qual é a situação, vocês conseguem. Se vocês vão gostar disso ou não,
e vão querer para outra carreira, isso é outra coisa. Mas vocês conseguem. E na programação orientada a objeto, é muito legal porque, assim, é a mesma experiência. Muita gente, tá? E aí eu vou entrar, então, no nosso conteúdo. Muita gente tem medo da programação orientada a objeto, tá? Eu separei essa apresentação assim. Eu vou falar um pouquinho da... vocês têm a matéria de programação orientada a objeto, né? Eu quis montar um conteúdo um pouquinho diferente. Eu não quero falar de programação orientada a objeto só, tá? Eu vou dar um overview rápido, porque tem gente ainda que não viu essa matéria, né? Só para a gente entender mais ou menos o que é. Mas eu queria falar de programação orientada a objetos em desenvolvimento de sistemas e aplicativos, né? Porque a programação orientada a objeto, o que ela fez de diferente que muitas linguagens então começaram a utilizar, né? Por que que a programação orientada a objeto, ela revolucionou uma área da programação? Ué, se revolucionou, significa então que muita gente começou a usar? Sim. Tem uma parte, por exemplo, que é incrível na programação orientada a objeto, que é justamente a questão de integração com o banco de dados, né? É totalmente diferente, porque o banco de dados é relacional. Então, assim, o banco de dados é relacional e você faz um diagrama de classes que é diferente, e aí como é que eles vão se conversar? A programação orientada a objeto, ela tem uma forma dela de trabalhar o banco. E isso revolucionou a programação. Então, tem muita coisa que veio daí, que partiu primeiro dentro do Java, e depois todas as linguagens começaram a utilizar, tá? E é o que a gente vai falar hoje. Então, eu quero falar dessas tecnologias para vocês, tá? Quero falar para vocês entenderem um pouquinho o que é que a gente usa de programação orientada a objeto no C Sharp, tá? Essa programação orientada a objeto de integração com o banco, que a gente chama de ORM, o que ela é, onde surgiu e aonde é usado, por quê? Porque todas as linguagens hoje fazem isso, tá? Então, nós fazemos isso no Java, no C Sharp, no PHP, né? E em outras linguagens também, várias outras linguagens. Então, ele vem primeiro no Java e é por isso que eu gosto de usar o Java nas aulas, porque ele traz primeiro ali um padrão, certo? E aí depois muitas tecnologias pegaram aquele padrão, tá? Então, é assim que funciona. Hoje a gente usa esse ORM, que é uma forma de integrar com o banco de dados de forma, né, orientada a objeto, até em desenvolvimento de aplicativos. Então, a gente pode trabalhar aplicativo fazendo CRUD orientado a objeto. Então, isso é interessante de vocês saberem. Então, esse conteúdo de conceito, de orientação a objeto, a gente trabalha lá na nossa matéria mesmo, mas o que eu queria falar hoje para vocês é dessas tecnologias, né? Como que se usa orientação a objeto nessas tecnologias? O que apareceu de tecnologia por causa, né, da orientação a objeto? Tá? Então, tá aí um pouquinho de mim e um pouquinho, né, do que a gente vai falar, ok? Eu separei, então, nesse formato, vou falar de orientação a objeto, dentro de desenvolvimento de sistemas e de aplicativo também, e vou deixar uma última parte para a gente fazer aí perguntas, tudo bem? Então, podem ficar tranquilos, anotem as perguntas de vocês aí, que eu vou responder todas, deixar um momento só para isso, tá bom? Bom, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Deixa eu só... Eu fiquei falando com vocês aqui com o PowerPoint aberto, e aí ele gravou um áudio do que eu estava falando. Eu tirei esse áudiozinho aqui.
Acho que aconteceu alguma coisa. Ele deve ter... Ah, não, voltou. Sua imagem tinha saído, Douglas. Nós estamos te ouvindo, Douglas. Acho que o microfone está desligado. O teu microfone está desligado, Douglas. Não estamos ouvindo. Ainda não, Douglas. Ainda não. Microfone mudo. Ainda não ouvimos. Ele está habilitado, mas a gente não consegue te ouvir. Não, não conseguimos. Não. Estão pedindo para você mudar o microfone padrão. Agora o microfone está mutado, Douglas. Fala. Ainda não. Não. Ainda não. Não ouvimos. Ok, vai entrar, sair e entrar de novo, né? Esses problemas de tecnologia acabam acontecendo, né, gente? Então vamos ter um pouquinho de paciência. Esperamos que ele consiga resolver o quanto antes o problema do microfone. Professora Simone, tá aí, que bom te ver por aí. Não, Douglas, ainda não. Ainda não. Douglas, ainda não conseguimos te ouvir. O que que você fez? Foi depois que você tirou o teu áudio do PowerPoint. Tá conseguindo me Agora, ouvir? agora sim, agora sim. Eu acho que o áudio fez alguma troca por conta do PowerPoint. Vou colocar o som de novo. Consegue me ouvir de novo? Baixo, mas sim, conseguimos ouvir. Fala mais um pouquinho.
Estão me ouvindo, mas agora eu não estou ouvindo a Cláudia de novo. Ei, que Sim, fone. estamos te ouvindo. Agora, Douglas, agora tu fechou o microfone. Tá me ouvindo, né? Agora sim. Tá, deixa eu voltar aqui o fone. Estão pedindo para aumentar um pouquinho o volume. Tá, vê agora se consegue me ouvir. Sim, pode aumentar um pouquinho, mas está ótimo. Beleza, é que voltou agora o som aqui pelo jeito. Deixa eu tentar aumentar. Bom, então vamos voltar. Agora sim, pode. Conseguem? Sim. Olha só o que um áudio no PowerPoint não faz, hein? É, então. Bom, então tá. Pessoal, é o seguinte. Vou colocar minha tela aqui de novo. Consegue enxergar minha tela aí? Sim. Beleza, então. Bom, pessoal, então tá. Então, vamos falar rapidinho, né, sobre um pouquinho de orientação a objeto, e aí a gente vai falar de orientação a objeto, então, dentro do desenvolvimento de sistemas, o que isso causou de revolução aí, quem são as tecnologias envolvidas, tá? E aí a gente vai falar basicamente de ORM, que é Object Relational Mapping. Então, esse objeto, mapeamento relacional, esse tipo de tecnologia que trabalha com isso, que é a integração com o banco de dados, tá? Mapeamento de objeto relacional. E aí a gente vai ver a ORM em Java, C Sharp, PHP, Kotlin, Node, Ruby e Python, ok? Vamos falar rapidinho do que é orientação a objeto, né? Porque assim, a orientação a objeto, ela, como tem alguns ainda que não trabalharam essa matéria, então nada mais é. Ruby orientado a objetos, dá para trabalhar com orientação a objetos no Ruby também. Ele não é necessariamente 100% orientado a objeto, tá? Mas a gente trabalha com ele orientado a objeto também, tá? É igual o Delphi, por exemplo. Delphi não é orientado a objeto, mas dá para você trabalhar com ele orientado a objeto. PHP, dá para você trabalhar com ele das duas formas, tá? Então, a maioria das linguagens, na verdade, ela é assim. Tem um formato que você utiliza mais, mas ela geralmente dá para trabalhar orientado a objeto também, tá? A gente vai falar um pouquinho disso, né? Bom, orientação a objeto é muito tranquilo, né? Na verdade, é um monstro porque a gente está acostumado de uma outra forma, tá? A linguagem procedural, vocês, quando estão fazendo algoritmo, né, tem aquela tripona no código, né? Então, você trabalha em cima de procedures, de procedimento, tá? A orientação a objeto é uma forma diferente de trabalhar, só isso, tá? A orientação a objeto desenvolver com o conceito do objeto, e o conceito do objeto é uma abstração de uma classe. Então, esse trabalhar a ideia do objeto é só entender que eu tenho uma classe é alguém que descreve a característica de um objeto, né? Então, eu vou falar de um objeto bicicleta, eu vou ter uma classe, então, que vai descrever como significa o que é uma bicicleta, o que ela faz, né? E quando a gente está falando de classe, a gente está falando basicamente de duas características, que são atributos e métodos. Por quê? Porque uma bicicleta tem guidão é um atributo, né? É uma propriedade. Ela tem roda é uma propriedade, né? Ela tem cor é uma propriedade, né? Bom, e ela tem uma ação, que eu posso chamar de trocar marcha. Isso é uma ação, é algo abstrato, né? É uma ação que pode acontecer, é um método. Então, uma classe é basicamente composta por atributos e métodos, ok? Então, dentro de uma classe, eu descrevo qual é a característica de um objeto, tá? E aí, programando dessa forma, tudo fica diferente. Por quê? Porque você vai trabalhar, por exemplo, eu quero pegar dados de um cliente, você cria uma classe de cliente com os campos que tem o cliente, as ações que o cliente pode ter, né? E aí você cria no seu sistema objetos para preencher esses valores, tá? Então, por exemplo, você vai no banco de dados, faz um select na tabela de clientes, pega aquele resultado e joga em vários
objetos de cliente. Então, você cria uma lista de objetos, por exemplo, que é um vetor, cada posição vai ter um objeto, né? Então, eu tenho que ter uma classe dizendo como é que é aquela característica de cada posição. Orientação a objeto é isso. A gente trabalha a orientação a objeto muito com Java, por quê? A linguagem Java, ela é muito radical, tá? E ela é mais enjoadinha para trabalhar a orientação a objeto. Como assim? Enjoadinha em termos de conceito. Por exemplo, um conceito bem radical dentro do Java. A gente tem um conceito de interface, né? Porque interface, ele pega um conceito de uma classe abstrata. Mas eu vou trabalhar uma classe no Java, por exemplo, eu crio uma classe pessoa, e aí eu crio uma classe pessoa física, e eu falo que pessoa física, ela tem as mesmas características de pessoa, ela herda de pessoa. Então, a gente chama isso de herança. Ok. Agora, pensa assim, no Java, eu só posso ter herança uma vez. Eu não posso ter mais que uma. Então, eu não posso, por exemplo, como que eu trabalho esse conceito de herança? É para trabalhar uma classe, herdar tudo aquilo que já tem em outra classe. Então, na classe pessoa, eu coloco os campos, código, nome, endereço. E aí, na classe pessoa física, eu vou colocar as coisas específicas, como, por exemplo, CPF. Na classe pessoa jurídica, eu coloco o campo CNPJ. Ok? É assim que eu vou trabalhando. Então, na classe pessoa física, eu só tenho o que é específico de pessoa física. Tá? E ele herda de pessoa, então não preciso repetir tudo que já tem lá em pessoa. Então, eu trabalho herança. Ok, isso é herança, só que só pode ter herança no Java uma vez. Eu não posso ter herança múltipla. E o que significa a herança múltipla? Por que não tem? Por causa de conceito. Ou em outras linguagens você pode ter herança múltipla. No Java, não. Por quê? Conceito. Porque você cria uma classe pessoa física que herda de pessoa e você diz assim, uma pessoa física é uma pessoa, então eu posso herdar. Aí você cria uma classe, por exemplo, chamada funções, só para colocar função lá dentro. Aí eu quero pegar todas as funções para ter lá em pessoa física. Você podia estar fazendo herança, né? Ele traz tudo que tem em pessoa, tudo que tem na classe funções. Mas aí você diz assim, pessoa física é uma pessoa, pessoa física não é uma função. Conceito, coisa, né, que assim, mas no Java é assim, no Java ele é muito radical em conceitos. Então, como o Java é muito radical em conceito, muita coisa é difícil no Java por causa disso, né? Só que aí você trabalha o conceito na sua plenitude. E aí quando você vai para outra linguagem é mais fácil. Trabalhar, por exemplo, orientação a objeto no C# é uma delícia. Então você faz um curso de Java, por exemplo, que é bem mais difícil. Aí você vai para um curso de C# ou um curso de PHP, você xinga o pessoal do Java. Você xinga demais, porque é muito mais fácil trabalhar nessas outras linguagens. Só que qual que é o problema? Se você for trabalhar orientação a objeto primeiro nessas linguagens, pode ter conceito que você não entende. Então é por isso que a gente trabalha muito com o Java para trabalhar a orientação a objeto, tá? Bom, beleza, a orientação a objeto, rapidinho, né, em poucos minutos é isso aí, mas tá, a orientação a objeto em desenvolvimento de sistemas, como é que ela acontece? E é aquilo que a gente estava falando, alguns estavam perguntando aí já, né? O Ruby é orientado a objeto? Bom, a maioria das linguagens você consegue trabalhar orientado a objeto também, mesmo que não seja uma característica da linguagem, igual Delphi, por exemplo. Delphi e PHP. Tanto o Delphi, que é uma linguagem desktop, certo? Para quem não sabe, desktop é esse sistema que a gente cria, que tem um exe dentro da máquina e ele abre uma janela, sabe? Uma janelinha mesmo, né? De Windows. E essa janelinha, que ela não é específica do Windows, né? Eu posso ter uma janelinha, por exemplo, dentro do Linux também. Mas essa janela, tá? A gente chama de... quando você tem um exe que abre uma janela dessa, a gente chama isso de desktop, tá? O CMD é um emulador do MS-DOS. O CMD essa é uma janelinha também, né? Mas é uma janelinha de prompt de comando. O CMD, o MS-DOS era um sistema operacional que o Bill Gates comprou, né? E evoluiu para o Windows. Então, assim, ele tinha uma telinha preta que você trabalha com comandos e você pode gerenciar o computador através dali. Criar uma pasta, acessar arquivos, acessar programas, né?
E aí, mas isso era muito antigamente, certo? Antes do Windows, e aí a Microsoft que criou o Windows, que era o primeiro conceito de tela gráfica, né? A janelinha, e aí esse conceito foi espalhando de trabalhar em janelas, né? Window. E aí que veio o Windows e o conceito gráfico começou a se espalhar em vários outros sistemas operacionais também, mas a janela não é específico do Windows, eu posso ter janela, né? Janela é de sistema gráfico, então eu tenho ambiente gráfico no Linux também, né? No Mac. Então eu posso ter janelas lá também. Só que o sistema que abre uma janela, por exemplo, você pode fazer um sistema que abre dentro de um navegador, que a gente trabalha então com a programação web, que é diferente, né? Então, um sistema desktop é um sistema que abre dentro de uma janela, tá? Uma janela a gente chama de desktop. E o Delphi é uma linguagem que trabalha com desktop, assim, ele reina no desktop, vamos colocar assim. Só que, claro, linguagem desktop está acabando e você não desenvolve um projeto do zero hoje com linguagem desktop. Antigamente, você trabalhava muito com linguagens desktop. Só que assim, você não vai fazer hoje assim, tipo, vou criar um sistema revolucionário. Ah, é? Que sistema? Um sistema de controle de estoque. Não, não existe isso hoje, né? Você vai trabalhar em sistemas que já existem, e aí o que você trabalhava com um sistema de controle de estoque, você não precisava estar trabalhando fora da empresa, por exemplo, você não precisava. Hoje já é diferente. Hoje você trabalha um sistema de vendas, tem vendedor na rua com tablet fazendo o sistema e mandando para uma sede. Então, antigamente não existia isso. Então, as linguagens desktop, elas eram usadas no ambiente que a gente tem, só que conforme passa a evolução e a necessidade de usar sistema em outros dispositivos, outras tecnologias acabam aparecendo para trabalhar com isso. Então, assim, todas essas tecnologias nós conseguimos trabalhar com orientação a objeto porque começou a virar um padrão, tá? E aí o Java ele sai primeiro nisso, tá? Só que todas as linguagens conseguem trabalhar orientado a objeto, mesmo não sendo uma característica forte. Por exemplo, o Delphi você consegue trabalhar com orientação a objeto dentro do Delphi, do PHP, certo? E do C Sharp também, tá? E aí essa questão da orientação a objeto vindo nessas tecnologias é onde surge o tal do Hibernate, tá? O objeto de mapeamento relacional. O que é isso? Vamos entender, então, onde que entra essa revolução toda que é bacana, que explodiu em todas as linguagens. Quando a gente trabalha orientado a objeto, como que uma entidade enxerga a outra? Por exemplo, a entidade é assim, eu tenho uma entidade cliente, eu tenho uma entidade cidade. Como que uma entidade enxerga a outra? A gente trabalha de uma forma essa ligação, né? Por exemplo, na orientação a objeto, a gente faz ali uma associação. Ok. E como que é isso no modelo relacional? No modelo relacional, no banco de dados, a gente tem uma ligação de chave primária e chave estrangeira. Então, o pessoal, aqui, todos de ADS, engenharia da computação, por exemplo, já trabalharam ou estão trabalhando a matéria de banco de dados, né? No banco de dados, o formato né, de modelagem, tá? Nós chamamos de relacional. Então, assim, o banco de dados no modelo relacional, esse modelo relacional enxerga uma entidade, trabalha com a outra, ela é ligada na outra através de chave primária e chave estrangeira. Ok. Então, como é que eu faço um sistema em Java ou C Sharp que é orientado a objeto? Aí eu crio uma classe cliente, eu crio uma classe cidade, eu começo a modelar os dados lá, e depois eu pego os dados da minha tela, do meu sistema, e vou passar para o banco de dados, mas o banco de dados é relacional. A forma que elas trabalham são diferentes. E aí era um problema, tá? Então, eu me lembro que em 2007, eu trabalhava muito com isso, eu trabalhava no Java, era um parto para fazer isso, porque assim, a gente tinha que trabalhar com a programação web, e aí você pegava esses conceitos de Java orientado a objeto, mas você ia jogar no banco de dados, era relacional. Aí é onde surge o Hibernate. O Hibernate é um cara que vai traduzir o que é da orientação a objeto para o banco que é relacional. É um framework que traduz isso. E aí, esse framework que traduz isso começou a explodir em várias linguagens.
E aí é onde surge essa revolução, e isso é muito bacana. O Hibernate, ele surge assim, né? Eu coloquei lá, Hibernate como o pai da criança, né? Arquivos HBM XML. O que era isso? O Hibernate trabalhava como? Você tinha uma classe em Java, aí você criava um arquivo XML com as características assim. Essa classe vai virar uma tabela no banco. Esse campo da classe vai virar um campo no banco. Você fazia esse mapeamento. Mas aí era um parto que você tinha que fazer isso na mão. Você criava a classe cliente e criava um arquivo XML com essas características. Bom, depois surge as annotations, ou seja, é uma evolução do Hibernate, que a ideia era tirar esses arquivos XML, porque era muito moroso fazer isso, era um parto fazer isso, né? Aí você criava a classe, depois criava arquivos XML para todas elas, depois rodava o Hibernate, aí ele gerava o banco. Bom, era um parto ver as annotations. O que são as annotations? O pessoal de Java vai trabalhar isso comigo. Lá na classe, você coloca lá no nome da classe uma tagzinha, arroba alguma coisa, arroba table, arroba column. Então, o Hibernate tem as annotations dele. Aquela annotation vai substituir o arquivo XML. É para fazer o mesmo mapeamento, dizer qual classe vai ser qual banco, tabela no banco. E aí, esse mapeamento começou a pegar em todas as linguagens. Tá? Então, a gente chama isso de ORM. O Hibernate é um ORM. Tá? Mapeamento de objeto relacional. Então, assim, esse ORM é um tradutor da orientação a objeto para o banco de dados que é relacional. E aí começa a explodir em várias linguagens e linguagens que vão trabalhar com aplicativos também. Bom, e como é que isso acontece, né? Isso acontece dessa forma aqui, né? E tá ali, eu coloquei ele para vocês. Se o Hibernate é um framework que vai pegar o que é orientado a objeto e passar para o banco de dados que é relacional, como que ele vai trabalhar? Lá no Java, a gente vai criar um objeto do tipo Hibernate, só isso, só tá lá. Session, Hibernate útil, ele vai criar um objeto ali do Hibernate. Aí esse objeto que eu chamei de S, eu coloquei ele, ó, s.getTransactionBegin. O que é getTransaction? Pessoal de banco de dados, eu costumo falar isso, e vocês já devem estar trabalhando esse conceito também. No banco de dados, a gente tem um conceito chamado commit e rollback, que é o seguinte, você está fazendo insert no banco, está inserindo os dados no banco, isso pode estar tudo em memória, e aí você grava ou cancela, tá? Então, o que acontece? Esse conceito de commit e rollback é para commit para gravar e rollback para cancelar. Olha só, eu estou startando uma transação, a gente chama isso de transação, né? Estou startando uma transação aqui no Hibernate. Aí eu estou pegando um objeto aqui do Java, mandando ele, olha lá, save or update. Pronto, ele vai pegar o seu objeto lá do Java e vai jogar no banco de dados direto. Ele cria o banco, pega a sua classe de cidade, cria o banco, pega a tabela do banco com os dados que você tem, tudo certinho, e cria. E aí, quando você vai trabalhar na sua aplicação lá no Java, você pega os dados lá, passa para o Hibernate e fala, ó, grava, save or update, save cidade, save endereço, save cliente. Ele vai no banco e cria, tá, a tabela e grava os dados todos. Muito automático, sem você ter que fazer mapeamento nenhum, sem você fazer nada. Só faz o mapeamento lá das annotations. Grava no banco, tá? Vocês vão ver que em outras linguagens, se a gente está trabalhando sem Hibernate, você vai trabalhar o SQL normal, você tem que criar, e no Java a gente faz isso também, né? Isso de forma manual, para depois aprender no Hibernate. Você faz assim, trabalha conectando no banco, passando o código SQL para inserir, insert, into, cidade, passa os dados, né? Aquilo que vocês estão vendo em banco de dados lá do começo de SQL, pega, monta tudo isso na mão e passa para o banco. Ok, se você trabalhar com Hibernate, você não precisa disso, porque o Hibernate vai pegar tudo que é orientado a objeto e passar já para o banco, tá? Então, o Hibernate tem o HQL, tá? H de Hibernate, que é Query Language. Então, assim, é uma adaptação do SQL para orientação a objeto, HQL. E o HQL é do Hibernate e o Hibernate é para o Java. Só que isso deu tão certo que várias linguagens começaram a utilizar.
Então, no C Sharp, a gente tem o Link, o Entity Framework, né, o Dapper, tudo são tecnologias ORM, tá? Tecnologias ORM que vão fazer persistir esses dados, traduzindo o que é orientado a objeto para o banco, ok? Bom, essa adaptação do HQL é muito legal, porque o que acontece? Ela é a adaptação do OSQL inteiro. Então, você faz não só persistir um dado, né, pegar os dados e passar para o banco, mas você faz relatório também. Lá no SQL eu quero fazer um relatório assim, por exemplo, selecione todos os clientes da tabela clientes. Pronto, select asterisco from clientes. Você tem uma tabela chamada cliente, coloca lá, select asterisco from clientes, ele traz todos os dados da tabela cliente, certo? Acho que o pessoal todo já viu esse conceito inicial no banco de dados, né? Ok, beleza. Como seria isso orientado a objetos? Né? Seria assim, cidade.find, só. Cidade.find. Aí ele traz tudo o que tem lá do banco de dados. Nossa, mas então quer dizer que esse HQL é um cara que criou, é o cara que inspirou, vamos colocar assim, o NoSQL? Alguém já ouviu falar em NoSQL? MongoDB? Enfim, tem vários bancos trabalhando já com o NoSQL. O mais famoso é o MongoDB. O que é o MongoDB? É um banco de dados que trabalha orientado a objeto. Então, assim, num banco de dados relacional, você vai fazer um select asterisco from cidades. No MongoDB seria como? Cidade.find. Só isso. Então, o MongoDB é um banco de dados que trabalha com orientação a objeto, conceito de orientação a objeto. Tá? Então, é muito bacana isso, está muito na moda. Claro que isso ainda tem um problema. Uma coisa nova, e aí o que acontece? Isso ainda, por ser novo, não são todos os bancos que tem, a maioria é relacional ainda, e além de a maioria ser relacional, a gente tem uma segunda situação que é assim, isso aqui pode ser mais pesado. Então, você pega um sistema que é muito grande, tá? Eu já fiz sistemas, para vocês terem uma ideia, que fazia relatório, um código SQL de 2 páginas. Você já imaginou? Select e pá, 2 páginas. 2 páginas de código SQL. Ou seja, tem que ser um sistema muito grande. E aí o relatório, imagina, um relatório demorar 2 horas para gerar. Tem que ser um relatório muito grande, com um banco de dados muito grande. Mas como é que vocês acham que é o relatório que a gente tira no sistema, por exemplo, da Petrobras, né? Entende? Né? Então, assim, você trabalha com um banco muito grande, tem muita coisa pesada. E aí, quando você vai usar a orientação a objeto, como é uma camada a mais, ele pode ficar mais pesado ainda. Então, isso é um problema. Então, muitas vezes, acaba não sendo utilizado em sistemas muito gigantes por conta do peso, tá? Se com o SQL puro já é pesado, você coloca o ORM e fica mais pesado ainda. Então, isso é um problema ainda, tá? E essas linguagens, é certo, sistema gigante ainda não trabalha com ORM, tá? Por conta disso. Eu já experimentei isso na mão várias vezes, ok? Já tive que conectar no sistema, aí você vai fazer um relatório. Você está com tudo prontinho ali no Hibernate, aí você manda puxar o relatório, não vem, porque vem muito pesado, trava. Aí você tem que refazer o relatório e fazer com SQL na mão. Por quê? Porque é muito pesado o relatório e só vem com SQL puro, tá? Então isso acontece. Aí você vai fazer um SQL no HQL, tem muita coisa legal, porque você mistura, tá, a orientação a objeto dentro do código SQL. Por exemplo, você vai fazer um select asterisco from cidades, lá no SQL. No HQL, a gente consegue fazer umas adaptações, como, por exemplo, imagine que eu quero fazer um relatório. Eu quero fazer um relatório que vai trazer vários dados que vêm de cliente, vem de venda, né? Vem de várias tabelas diferentes. Lá no Java, eu posso criar uma classe com o campo dos relatórios, certo? Com os campos que vem, né, em cada do seu select. Cria uma classe com isso. Aí você vai fazer um select no HQL e dentro desse select você vai dar um new. New é para criar um objeto. Ou seja, new é para criar um objeto, é uma coisa da orientação a objeto. Você consegue dar um new dentro do SQL.
Então, o HQL é uma adaptação, é uma mistura, é bem legal isso. Tá? Eu coloquei um exemplinho aqui de um relatório, né? Olha só, eu posso dar um relatório de Maxi de clientes. Eu vou usar o Hibernate, tá? Como? Chama, né? Olha aqui, select max c.id from beans cliente c. Beleza, eu estou chamando a minha classe, eu não estou chamando a tabela, tá? Então, é assim que a gente trabalha. Tem um outro relatóriozinho aí, ó. Estou trazendo dados de venda, por exemplo, tá? Agrupados. Tá lá, eu crio uma lista de venda, ok? Eu crio uma classe com os campos que vem do relatório, faço o select e jogo nessa lista, tá? Então, mas o que é lista? Tem muita gente ainda que ainda não viu. Java não trabalhou com vetor e ainda vai trabalhar, mas lista é um vetor. Então, quem já está vendo algoritmo vai trabalhar vetor, aí mais para o final do ano. Lista é um vetor automático, dinâmico. Você não precisa passar o tamanho nem o tipo, né? Vetor é um conjunto. Então, assim, imagina que é uma linha com várias colunas, tá? Então, eu crio um vetor, né, de string. Aí eu posso cadastrar vários nomes, certo? Eu crio um vetor de inteiros, eu posso popular várias idades, vários valores, certo? Então, o vetor é uma linha com várias colunas, tá? E quando você cria um vetor, você fala o tamanho dele e o tipo dos elementos. O que é uma lista? Uma lista é um vetor dinâmico. Você cria lá o vetor sem tamanho, ele vai pegar o tamanho de quantos objetos você colocar, tá? Você não precisa falar o tipo, ele vai adicionar o tipo do que você colocar. Então, isso é vetor dinâmico, tá? A gente chama de lista. A lista é um vetor dinâmico. Então, eu criava uma lista para fazer um select no banco e trazer esses dados, tá? Muito legal. Aí, o que acontece? Beleza, isso aparece no Java e vai para outras linguagens e aplicativos também. Linguagens que trabalham com aplicativos, né? Então, RM no Java começa com o Hibernate, eu tenho Eclipse Link e o Activity JPA. JPA, isso é assim, o Java gostou tanto do Hibernate, o Hibernate foi feito para o Java, mas ele não é do Java. O Java gostou tanto que o Java criou uma API dentro do Java baseada no Hibernate, que é o JPA, Java Persist API. Então, a gente trabalha, né, com o JPA dentro, com o Hibernate dentro do Java. C Sharp, bom, primeiro que copiou foi não à toa, né? Quem primeiro copiou? Essa frase, ela é assim, né? A gente já sabe quem primeiro copia tudo. Então, quem primeiro copiou o Hibernate? A Microsoft. A Microsoft é boa nisso. Então, nós temos o Entity Framework, que é uma cópia do Hibernate. É a mesma coisa, só que para C Sharp, né? Tem o N-Hibernate, até o nome, né? O Dapper, eu trabalhei com o Dapper no C Sharp, é muito legal, tá? Ele é mais leve. Então, o Dapper é um ORM. O que faz um ORM? A mesma coisa, só que para o C Sharp. Né? Eu trabalho orientado a objeto no C Sharp, pego os dados e vou traduzir para o banco de dados que é relacional. Tá? PHP, tem o Doctrine e o Eloquent. Eu trabalhei com o Eloquent. O Eloquent, eu usei ele no Laravel. Então, no PHP, gente, é assim, eu tenho um framework chamado Laravel, ou Laravel, né? E é para montar a API, certo? A API, pessoal, é um recurso muito bacana, tá? A gente tinha um negócio chamado Web Service. O que era o Web Service? Você criava dentro de uma tecnologia uma função e essa função podia rodar em um servidor web. E aí você podia acessar essa função de qualquer sistema. Eu tenho um sistema em Delphi, eu posso acessar essa função. Eu tenho um sistema em Java, eu posso acessar essa função. Tá? E aí, a gente tinha um protocolo para isso chamado SOAP. Tá? Então, o Web Service trabalhando com o protocolo SOAP. Aí, a Receita Estadual, isso ficou muito famoso porque a Receita Estadual usou para a nota fiscal eletrônica. Então, na nota fiscal eletrônica, você tem um Web Service SOAP. E aí você manda os dados para esse Web Service. Isso explodiu, né? Virou moda e tudo mais. E aí nós tivemos uma evolução do protocolo SOAP, que era o REST. E aí, o que é o REST? É uma ideia de web service, só que mais simples, baseado no HTTP. Então, o HTTP é um protocolo, né? E o HTTP, ele tem alguns recursos. Então, quando, assim, quem é a tela
para trabalhar com HTTP? O navegador. Então, o navegador, ele trabalha com o protocolo HTTP. Então, por isso que você abre lá, HTTP, .. Então, o protocolo HTTP, ele tem vários recursos dele. Ele tem o POST, o GET, e esses recursos, quando a gente trabalha com as linguagens web, a gente interage com esses recursos. No Java, no C Sharp, no PHP, no Delphi. Delphi também tem uma versão, né, para trabalhar com web e para trabalhar com dispositivos móveis. E embora não seja assim tão legal, né, mas tem. Então, quando você trabalha com o protocolo HTTP, você interage com esses recursos dele. A gente fazia muito isso no PHP sem saber, né? O pessoal do PHP criava lá um arquivo PHP e colocava lá, né? Vou criar um form, tag form, e você colocava lá, método post, método get. Mas não sabia, às vezes, que aquilo ali era uma integração, estava interagindo com o protocolo HTTP. Então, o protocolo HTTP é um protocolo de rede, e a aplicação para eu trabalhar com o protocolo HTTP é o browser. Então, eu desenvolvo o web trabalhando, interagindo com o HTTP. E o Web Service REST, ele trabalha com o protocolo HTTP. Então, esse Web Service com REST, ele ficou mais famoso ultimamente, e todas as linguagens começaram a montar API, porque explodiu essa forma de trabalhar com front-end e back-end diferente. Front-end, tela, back-end, né, por trás. Começaram a montar back-end com APIs REST. Muito legal, vocês vão trabalhar esse conteúdo, tá? Mais para o final do curso, tá? É bem bacana. Trabalho com essas linguagens, assim, usando front-end e back-end, no PHP, no Java, no C Sharp, e olha, é demais, gente, é muito seguro, é o que tem de top de linha em desenvolvimento de sistemas. Antigamente, a gente desenvolvia sistemas web assim, a gente chamava esse desenvolvimento de client-server, que era assim, você cria, por exemplo, como que eu trabalho web? O arquivo que abre no navegador é o HTML. Então, você cria um arquivo com a extensão HTML e coloca as tags de HTML, o browser interpreta. Então, você cria um arquivo, coloca uma tag HTML. HTML, coloca uma tag head e coloca lá um texto. Você abre no navegador, ele interpreta aquilo. Como assim ele interpreta? Não vai ficar aparecendo assim HTML, head, não. Não aparece nada e o texto que você colocou vai lá no head, no título. Ok. Beleza. Então, o browser interpreta HTML. O navegador interpreta HTML. Só que aí você vai lá no HTML e coloca um código de programação em PHP. O browser interpreta? Não. Precisa de um servidor, que a gente chama de Apache, para interpretar o código do PHP. O Java é a mesma coisa. Você cria um arquivo JSP, que é um HTML que dentro tem um código Java. Para ele interpretar, o browser precisa de um Apache. Então, é assim que trabalha a programação web. Beleza. Então, você faz desse jeito, aí você cria um arquivo HTML, dentro coloca um código PHP ou Java, e ali você interage com o banco de dados ali direto, cria conexão com o banco e vai trabalhando a sua aplicação, certo? Só que essa é uma forma antiga de trabalhar e perigosíssima, chamada client-server. Por que é perigosa? Você está com a sua tela aqui, você abre uma conexão para o banco de dados lá na Uningá, por exemplo. E isso está vulnerável. Então, assim, existe uma vulnerabilidade hoje muito grande, né, na rede. E essas linguagens que trabalham dessa forma apresentam assim, um perigo muito grande. Então, quando a gente trabalha com programação web, hoje o que há de top de linha é separar isso. Você cria uma tela para trabalhar com front-end, com o que vai aparecer no HTML, pega isso e não conecta de banco direto num banco, direto num servidor Apache. Não. Você pega esses dados, empacota ele e manda para uma API REST. Aí você cria uma API, seja em PHP, seja no Java, e recebe esses dados. É isso que é o conceito de front-end e back-end, que vocês vão ter matéria com isso mais para frente. Tá? Então, aí você vai lá no back-end, por que eu estou falando disso? Você vai lá no back-end de PHP, back-end de Java, e aí o que você usa? ORM, que falamos hoje. Então, o ORM do PHP Eloquent é um ORM para trabalhar, por exemplo, com API REST em back-end, tá?
e que começou a espalhar. Então, em todo lugar isso começou a se atualizar. Então, aquela programação client-server que a gente tinha antigamente foi mudando, né? Hoje, tem que trabalhar com front-end e back-end para estar seguro, para estar com tudo aquilo que há de modernidade, ok? E tá aí. Então, no PHP, a gente trabalha com esses caras aí, e esses caras usam conceito de ORM. No Kotlin tem o Expose. O Kotlin é o seguinte, gente, muito legal para desenvolver aplicativo. Olha só, com aplicativos, o que vocês precisam saber? A gente já está acabando, tá, pessoal? Esse é o finalzinho da apresentação e eu já vou abrir para vocês fazerem perguntas. Para desenvolver aplicativo é assim, nós temos dispositivos com Android e iOS. Tem as linguagens que trabalham os conceitos nativos. Então, qual que é a programação para um aplicativo nativo do Android? É Java. E nativo do iOS é o Swift. Ok. Então, quer dizer que para me programar nativamente no iOS, eu tenho que usar o Swift? Sim. Para programar nativamente no Android, eu tenho que programar em Java? Sim. Ok, mas por que eu tenho algumas linguagens que a gente chama de híbrida? Quem são essas linguagens híbridas? Bom, eu tenho linguagens que trabalham, por exemplo, como o Delphi. O Delphi tem uma API para trabalhar com dispositivos móveis. Você faz uma telinha de dispositivos móveis, lá ele compila tanto para iOS como para Android. A gente chama isso de híbrido. Só que ele não é nativo, então é uma camada a mais por cima, tá? Então, por não ser nativo, desde o início, pelo menos era assim, né? Você não tinha acesso a todos os recursos. Você só tem acesso a todos os recursos se trabalhar nativamente. Hoje, quase não tem essa diferença, tá? Hoje tem quase todos os recursos para as linguagens híbridas também. Então, você trabalhou lá no Delphi, ele gerou para os dois, só que não é nativo. Então, assim, tem muita coisa que você vai desenvolver para aplicativo que precisa ser nativo. E aí você tem que ir para a linguagem nativa, tá? Mas quando não é exigido trabalhar com nativo, você pode trabalhar com as linguagens híbridas que não vai ter problema nenhum. Ah, tem outras linguagens híbridas? Tem várias, né? Por exemplo, tem uma linguagem chamada Xamarin. O Xamarin, ele é tão legal, ele era pago, ele era tão bom que a Microsoft foi lá, comprou ele e abriu o código. Hoje ele é free. Então, esse Xamarin, tá? Que alguns chamam de Xamarin, tá? Ele é um desenvolvimento dentro do C Sharp. Muito legal, com Visual Studio bem tranquilo, bem mais fácil de mexer que o Java, por exemplo, tá? Trabalhei com ele também, muito bacana, tá? Xamarin. Híbrido, linguagem híbrida, tá? E nativamente para Android. Nativamente para Android é Java. E como que a gente trabalhava? Você abria o Eclipse, baixava um plugin do Android e desenvolvia. Beleza. Aí o que aconteceu? Aí o pessoal da Google falou assim, vamos mudar um pouquinho isso? Vamos criar um Eclipse nosso e adaptar. Aí criou um Eclipse dele, chamou de Android Studio. Aí o Android Studio, a primeira versão do Android Studio era baseado no Eclipse. Aí passou um tempo, pessoal, não, mas existe uma outra ideia para Java que é bem melhor, que é o IntelliJ, da JetBrains. Vamos mudar? Mudou. Aí mudou o Android Studio para a ideia da JetBrains, que é o IntelliJ. Aí do nada, eu passei tanta raiva quando aconteceu isso, gente, acho que foi em 2014 ou 2015. Eu estava com os projetos tudo com o Android Studio, com aquela telinha do Eclipse, atualiza o Android Studio, virou outra tela, IntelliJ, e nada funcionava. Depois ficou bem melhor, né? IntelliJ é bem melhor. Mas no começo nada funcionava. Então o Android Studio tem uma versão, tá? E esse Android Studio passou um tempo, aí o Google falou assim, vamos criar uma linguagem nossa, né? Para trabalhar com dispositivos móveis, vamos tentar deixar o Java de lado. E ficou uma discussão em um bom tempo se o Java ia sair de ser a linguagem oficial do Android. E aí foi onde apareceu o Kotlin. Tá? E o Kotlin é para isso, é desenvolvimento de aplicativo, tá? Com Android Studio, mas é uma linguagem, né, específica para ser um pouco mais fácil que Java, tá? E o Kotlin tem o Expose, que usa ORM, que falamos hoje. O Node tem o
Sequelize. Não cheguei a usar, mas é o ORM, né, do Node. Node, pesado pra caramba do Droid Studio. É pesado, é pesado, né? O Node, pessoal, quando a gente trabalha front-end e back-end, várias tecnologias apareceram falando assim, não, o Java, por exemplo, várias vezes apareceu com tecnologia nova falando assim, a gente vai revolucionar a programação web e todo mundo vai usar Java. De repente apareceu com algumas tecnologias aí. Muitas delas não deram certo. E aí, apareceu uma tecnologia com JavaScript. O pessoal falou assim, olha, do JavaScript, nós é que somos bons, nós é que vamos fazer front-end e back-end, tudo em JavaScript, vamos criar tecnologia para isso e vamos dominar o mercado. Aquela mesma lenga-lenga, né? Vamos dominar o mercado. E eu fiquei pensando, eu já ouvi isso tantas vezes, né? Mas não é que aconteceu? Foi criado front-end e back-end em JavaScript e realmente dominou o mercado. Chutou o Java, o C Sharp, o PHP. Foi onde apareceu o Angular, o React, que são tecnologias para trabalhar front-end com JavaScript, né, baseado em JavaScript. E o Node é uma ferramenta para trabalhar back-end, né, baseado em JavaScript. Então, esse é o Node. E o Ruby, né, que é uma tecnologia web aí já bem antiga, que também revolucionou o mercado. O Java gostou tanto do Ruby que copiou o Ruby e colocou na API do Java e deu um outro nome, tá? E é o Grails. Então nós temos o Grails dentro do Java, que é uma cópia descarada do Ruby. Então tem muita aplicação feita em Ruby, tem empresa aqui em Maringá que trabalha com Ruby, acho que é a Hotsoft, se não me engano, que trabalha com Ruby, tá? Bem legal. E ele tem lá Ruby on Rails, né? Trabalha ORM e o Datamapper. Python, que também dá para trabalhar com ORM, tá? Tem o Django e o SQL Academy. O Python, pessoal, é uma linguagem super bacana que está fazendo também, trabalhando com aplicações e tá, assim, a gente até discutiu no curso de vocês em engenharia da computação antes da Cláudia entrar, de repente começar a fazer algoritmo em Python, né? É uma discussão, algumas faculdades estão começando a fazer isso, né? Python é uma linguagem bacaníssima, tá? Bem mais tranquila de trabalhar. De todas elas, a mais radical é o Java. Todas as outras linguagens vieram mais fáceis aí de trabalhar. Só que assim, né? Eu sempre falo, começa no Java, que é mais difícil, entende todos os conceitos, aí depois você vai para as outras linguagens e vai amar as outras linguagens e xingar o Java. Gente, tá aí as tecnologias, falamos de orientação a objeto, o que aconteceu de revolução nas tecnologias por causa da orientação a objeto, quais são essas tecnologias e em dispositivos móveis também, tá? Falamos do ORM, usamos o ORM dentro do desenvolvimento web, dentro do desenvolvimento para aplicativos móveis, tá? E vocês vão usar muito isso na vida de programador de vocês. Isso é o que é de mais top de linha em desenvolvimento. E vocês têm que saber disso, têm que trabalhar com isso. Tem que trabalhar programação web, por exemplo, tem que trabalhar com front-end e back-end. Se você não fizer isso, você você está trabalhando da forma antiga e é muito perigoso. Tem que saber essa forma antiga, né? Client server, mas tem que trabalhar com front-end e back-end. E essas são as tecnologias, tá? Eu vou abrir para perguntas para vocês. Vocês podem fazer perguntas todas do que quiserem aí, fiquem à vontade, que eu estou disponível aí. Ótimo. Muito obrigada, professor Douglas, pela tua apresentação, aí, pela tua explanação de tantas tecnologias importantes que utilizam a orientação a objeto, né? E com certeza de grande valia aí para todos os alunos, para eles, se eles não conhecem, se eles não dominam ainda, mas para eles saberem o que existe no mercado, o que existe de melhor aí em termos de orientação a objeto para desenvolvimento, né? Muito legal, muito obrigada mais uma vez. Pessoal, vocês querem abrir o microfone para perguntar, ou vocês querem escrever no chat? Tem uma pergunta, Douglas, já que a pessoa colocou, que foi o Douglas Leonardo. Eu acho que você já respondeu, ele perguntou na hora que você estava falando, ele perguntou se o Hub é orientado a objetos. Também, né? O Ruby é Também. assim. A gente faz uma programação no Ruby que, no começo,
as pessoas nem percebem que é orientação a objeto, tá? Mas é. Então, você consegue, por exemplo, pegar a classe string e chamar ela direto e chamar atributos dela e métodos dela. Então, assim, ele tem... Tudo nele já é baseado orientado a objeto. E é complicado, às vezes, separar isso, porque como isso não é de forma explícita, igual no Java, tem muita gente que confunde, né? Mas você consegue trabalhar tanto orientado a objeto como não dentro do Ruby. Ótimo. Obrigada, Douglas. Pessoal, mais alguém? Além do Douglas Leonardo, que fez essa pergunta, mais alguém tem alguma curiosidade, seja sobre programação orientada a objetos, sobre desenvolvimento, né, de apps para dispositivos móveis ou desenvolvimento de uma maneira geral para a web? Acho que surgiu uma pergunta ali, né, do Igor. Isso, o Professor, Igor está perguntando. Pode ler, Douglas, por favor. gostaria de programar para Android. Qual programa você indica para iniciante? Então, gente, tem assim, as linguagens mais fáceis para trabalhar com Android são as híbridas, né? E aí você pode trabalhar, por exemplo, com o Ionic, que é baseado no Angular. Então, você está trabalhando com o Angular front-end, aí o Ionic é uma cópia, bem facinho, né? Aí nós temos no React, que também é um framework JavaScript, né? Assim como o Angular. E aí o React tem a versão dele também para dispositivos móveis, que é o Flutter, tá? Então, assim, se você for buscar um caminho mais tranquilo de aprendizagem, é essa. Se você quiser aprofundar um pouco mais, tá? E isso eu indico também, porque você aprofunda um pouco mais, e aí quando você vai para as outras linguagens é mais tranquilo, aí tem que ser Java, tá? Se você for aprofundar um pouco mais, tem que ser Java, porque Java para Android é nativo, tá? E assim, tem muita empresa que trabalha com aplicativos para Android e tem muito recurso que só as linguagens nativas têm. Então, assim, for trabalhar pesado com desenvolvimento de aplicativos móveis, Java, né? Tem que ser Java. Agora, em questão de facilidade, você pode usar uma híbrida e eu indico aí tanto o Flutter do React ou o Ionic, né, do Angular. Tem curso na internet, baratinho disso, gente, vocês vão amar. Você vê lá um cursinho bem tranquilo de fazer, já começa a desenvolver, né, cria emulador, já começa a fazer um aplicativozinho pequeno, né, e já se anima, é bem bacana, tá? E tem muita empresa utilizando hoje. Por que tem muita empresa utilizando? Que é assim, vamos supor, você vai fazer um aplicativo, nem todo aplicativo precisa ser nativo. Imagina que você tem um aplicativo, eu desenvolvi para uma empresa, um aplicativo para fazer aquela visita da dengue. Aí tem que ser Java. Tem muito recurso, você tem que pegar a geolocalização, você tem que fazer mapeamento, você tem que fazer um monte de coisa, é um aplicativo já complexo, precisa ser Java. Agora imagina assim, você tem um restaurante, aí o cara está passando, ele quer passar, ele está perto, ele quer acessar, ver o cardápio e preço. Ele está na porta do seu restaurante. Aí tem, né, um cartaz aqui, ó, acesse, dá o link lá. Aí já pensou ele entrar, baixar o aplicativo da Play Store, instalar e abrir o aplicativo só para ver o cardápio? Isso é um trabalho muito moroso. Não precisa, de repente, ser um aplicativo desse jeito. Você pode fazer um aplicativo, uma versão, a gente chama de WPA, tá? É um desenvolvimento web. E hoje é muito fácil, dentro do desenvolvimento web, a gente já trabalha dessa forma, pensando também para abrir o site dentro do celular. Então, esses PWAs, ok, são muito utilizados para um recurso como esse. Você passou em frente ao restaurante, você quer usar um aplicativo, mas não quer baixar o aplicativo do seu celular e instalar. Só quer abrir ele rapidinho e já ver o cardápio e já ir embora, né? E aí esses PWAs, eles entram muito nesse tipo de situação. Então, você tem muito aplicativo que não é nem um desenvolvimento de aplicativo em si, né? É um desenvolvimento web específico para abrir em dispositivos móveis, tá? E aí você tem muita ferramenta para programar web, e é por isso que é legal você trabalhar o Ionic, que você trabalha com Angular para trabalhar o web, e você já pode pensar nele já para PWA, e nem precisa gerar um aplicativo.
Então tem muita, assim, muito mercado diferente, entendeu? Isso, Firebase Legal. também. Deixa eu Obrigada, ver. professor Douglas. Falando o Vinícius também, professor, hoje é muito usado Firebase. Firebase também. Eu não cheguei a usar muito o Firebase, tá? Mas justamente ele é muito usado por causa disso, tá? Essas questões que a gente está falando, toda da programação web, onde a gente pode usar WPA, né? Uhum, Começou a virar um boom assim, de utilização. ótimo. Mais alguém? Mais alguma pergunta? O Leonardo está perguntando se o Python pode ser mais fácil. É bem representado e usado? Olha, o Python é mais fácil, tá? É mais fácil, é bem mais fácil. Eu até comentei, né, que a gente estava pensando antes de talvez colocar o algoritmo de vocês com Python. Algumas faculdades já estão fazendo isso, mas é uma coisa nova. Eu achei meio arriscado, porque tem faculdade que fez e não gostou. É assim, é mais fácil o Python, tá? Só que é uma coisa ainda nova e ele está ganhando muito mercado rápido, tá? É bem possível que ele tome o mercado de outras tecnologias, tá? Então, por exemplo, tem uma linguagem que a gente chama de R, que você só usava, né, R para fazer um tipo de programação, e hoje, assim, o Python está tomando o espaço dela. Então, o Python ele atinge vários mercados de programação e por conta da facilidade e o poder que ele está ganhando muito mercado rápido, mas ainda é uma coisa nova. Então, tem coisa que é arriscado ainda fazer. E o problema das tecnologias, isso dentro da graduação, é que é assim, você vai fazer algoritmo, por exemplo. Ah, dá para fazer algoritmo, por exemplo, em Java? Dá, mas não é recomendado. Por quê? Porque aí para você aprender algoritmo, você está aprendendo a raciocinar, tá, de forma encadeada. E esse é o objetivo, você pegar a lógica, né, de programação. Só que aí, quando você vai para um Java, você tem que, para fazer um código simples, você tem que entender o que é uma classe, entender o que é um projeto Java. Aí no Delphi, dá para fazer algoritmo em Delphi? Dá também, mas aí você tem que entender o que é uma aplicação, um formulário, PHP, mesma coisa, você tem que entender. Então você tem que entender de outras coisas para fazer um código simples, isso não é legal, porque atrapalha essas outras coisas que você tem que aprender para abrir um código simples, né? E o Python ainda se esbarra um pouco nisso, de como a gente trabalha, né? Por exemplo, na linguagem C, é secão, né? É um código seco ali, você faz e já compila. Por ele ser muito simples, é por isso que ele é bem utilizado no algoritmo. Então, o Python, apesar de ser fácil, ele ainda não tomou todo esse mercado, mas vai tomar porque ele está vindo assim muito rápido, né? Então, tem um poder grande. Só um paralelo na tua fala aí, Douglas, é que, na verdade, para para ensinar programação, né, o Python não é tão interessante justamente por ele ser muito. Você coloca um comando e aquilo ali já representa várias coisas que estão embutidas, né? Então, aí o aluno acaba não compreendendo exatamente tudo o que é. Então, é por isso que se utiliza muito a linguagem C, porque ela é um pouco mais detalhada, e aí o aluno consegue compreender exatamente o que está acontecendo em cada um daqueles comandos que ele está mandando fazer, né? Por isso. Isso mesmo. Mas beleza, então, eu acho que agora já vamos concluindo, né, a nossa live, questões das perguntas, até mesmo para liberar o professor Douglas, que gentilmente, quando eu convidei, aceitou aí fazer essa fala com a gente. Então, mais uma vez, Douglas, quero te agradecer. Eu acho que sempre é bem construtivo, né? Os alunos sempre têm muito interesse nessa parte de programação e principalmente dessas tecnologias aí, desses aplicativos, enfim, todas as tecnologias de orientação a objetos. Então, muito obrigada, obrigada em nome de todos os alunos também. Agradecer a você e uma boa noite a todos e um ótimo final de semana. Na Deixa eu só dar próxima um sexta, recadinho. Deixa eu só teremos dar um uma outra recadinho antes. live na próxima sexta, mas daí eu mando para o pessoal pelo WhatsApp ou por e-mail. Pode Cláudio, falar, eu Douglas. posso só dar um recadinho? Pessoal, é o seguinte, eu queria abrir para vocês aí, eu já tenho, na verdade, 2 pessoas de preferência que eu já entrei em contato, mas queria fazer mais entrevistas. A gente tem algumas vagas na Uningá para o cargo de técnico de sistema, tá?
é alguém que vai trabalhar, assim, no suporte do sistema que a gente está implantando novo, mas também eu vou dar um treinamento para essa equipe e a gente vai começar a desenvolver algumas coisinhas dentro da Uningá. Então, assim, o reitor liberou de eu contratar pessoas mais iniciantes para dar esse treinamento. A ideia é que a pessoa ela vai trabalhar, vai entrar num suporte, é um suporte normal, né? Um emprego de suporte. Então, ela vai ver como é que funciona o sistema para ensinar o pessoal a mexer. Então, tem que, às vezes, tirar uma dúvida da secretaria de como faz alguma coisa. O suporte faz isso, né? Então, ele vai fazer esse acompanhamento do sistema, porém, essa equipe vai ganhar um treinamento e a gente vai começar a desenvolver algumas coisas aqui dentro da Uningá. Então, nós estamos aí com 2 vagas, né? E eu queria que vocês, quem tiver interesse, me mande currículo, tá? Vou deixar aqui até já o valor do salário para ver quem, né, tiver interesse e tal. O salário é de R$ 2.000, é um cargo iniciante assim mesmo, tá? Mas, enfim, para vocês que estão começando, eu tenho preferência pelos nossos alunos e quem está fazendo a engenharia da computação, ADS, e tiver interesse, tá? Pode mandar currículo para mim, tá? Tem o meu e-mail que vocês já mandam, e-mail prof.douglasfarias@uningá.edu.br e o meu e-mail da diretoria, que é diretoria-tecnologia@uningá.edu.br, tá? Ou me manda no WhatsApp, enfim, de qualquer jeito é que vocês conseguirem falar comigo. Quem tiver interesse, me mande. Eu já entrei em contato com 2 alunos que eu gosto muito, mas queria abrir, se mais alguém quisesse, né, me mandar currículo, a gente pode conversar, tá bom? Mande quem tiver interesse aí. Ótimo. Oportunidades aí, pessoal, surgindo na vida de vocês. Então, um grande abraço a todos, uma ótima noite. Mais uma vez, Douglas, muito obrigada. E Obrigado um pelo bom final de semana convite. para todos. Vocês Imagina, também. obrigada a vocês. Tchau, tchau.